Então, agora que você já sabe como o nosso curso vai se comportar ao longo do tempo, chegou a hora da gente ir direto ao assunto. E para entender o verdadeiro conceito por trás de uma plataforma Arduino, a gente precisa primeiro entender o que é um computador. Porque a maioria das pessoas, quando pensam em um computador, é essa a imagem que vem na cabeça. Mas, por exemplo, o seu celular seria um computador? E um tablet? Um videogame, talvez? A questão é que existe uma diferença fundamental entre o circuito que possui um computador e um circuito que não possui um computador. E é sobre essa diferença que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Meu nome é Renan Borges Martins e eu vou te ensinar a aprender. Vamos pro vídeo. Então, para a gente entender o que é um computador, a gente tem que voltar lá no ano de 1953, onde o mais próximo que a gente tinha dos computadores eram as máquinas de calcular, que eram bem parecidas com as calculadoras de hoje em dia, conseguiam somar, subtrair, dividir, multiplicar. Porém, o grande problema dessas calculadoras e daquelas máquinas de calcular é que quando a gente chega num exemplo como a fórmula de Pitágoras, a gente tem que executar cálculo por cálculo até chegar no resultado final. E isso acaba sendo um pouco trabalhoso e repetitivo. E basicamente, a ideia de um computador nasce daí. Ou seja, imagine uma calculadora, só que antes de você passar os números para ela, você passa o que ela deverá fazer com eles. Então, para o exemplo de Pitágoras, antes da gente passar os valores para a calculadora, a gente pegaria ela e falaria assim, ó. Você vai multiplicar o primeiro valor por ele mesmo e vai somar com a multiplicação do segundo valor com ele mesmo, e a raiz dessa soma você vai retornar na tela para mim. E dessa forma, todas as vezes que a gente digitasse dois valores para essa calculadora, ela retornaria um terceiro valor de acordo com a fórmula de Pitágoras. E é lógico que nosso exemplo é bem representativo, pois pela primeira vez na história, um circuito era capaz de ter um espaço conhecido como memória, onde a gente poderia armazenar comandos de como ele deveria se comportar. E basicamente é essa a diferença fundamental entre um circuito que possui um computador e um circuito que não possui um computador. E por exemplo, o primeiro computador da história nasceu exatamente no ano de 1953 e ele foi criado para calcular rotas de mísseis balísticos pós Segunda Guerra Mundial. Ou seja, era uma tarefa trabalhosa que exigia cálculos muito complicados e que um ser humano estava passível de erro. Então uma máquina foi criada e dessa forma os operadores passavam os números para ela e ela retornava o valor, processando aqueles números de uma maneira muito, mas muito rápida para aquela época. Então, o seu celular, o seu computador, o seu tablet, o seu videogame são todas espécies de computador que tem memórias de tamanhos diferentes, tem comandos completamente diferentes, mas que tem o mesmo padrão. Todos esses circuitos possuem um espacinho chamado memória, onde um dia alguém foi lá e disse para aquele circuito como ele deve se comportar. E o mais interessante disso tudo é que hoje a gente possui computadores onde a gente nem possa imaginar. E o exemplo mais belo de todos, na minha opinião, é o exemplo do poste urbano.